Olá, Thaís Fernandes aqui com vocês mais uma vez para um vídeo de conteúdo que possa vir de encontro com a sua necessidade e principalmente trazer conforto e consolo, ensino para você, para o seu coração. E é o que eu sempre digo, aquilo que foi útil para você, que seja útil também para outras pessoas. Então não esqueça de compartilhar esse vídeo. Eu estou curtindo um friozinho aqui na minha casa. Eu não sei como está aí onde você está, na sua cidade ou no seu país. O nosso canal tem alcançado mulheres de todo o Brasil, mas também já tem passado fronteiras. Olha só que coisa boa. O nosso canal já tem seguidoras nos Estados Unidos, já tem seguidoras na África e eu estou muito feliz por isso. E é o que eu sempre digo quando eu posto um vídeo. Não deixe de compartilhar. Se a mensagem foi útil para você, foi boa para você, ou se não é no momento a sua necessidade, certamente serve por endereço de uma outra mulher. Não deixe de compartilhar. Eu acabei de assistir um filme chamado Em Defesa de Cristo, um filme muito bom que eu já deixo aqui a recomendação. É um filme que traz assim alguns questionamentos que nos levam a refletir sobre a nossa fé, que chega a nos edificar, nos encorajar sobre a nossa fé. Então eu recomendo assistir esse filme. E depois de ter assistido ao filme, eu senti vontade de vir aqui e fazer algumas reflexões com vocês. Contar um pouquinho sobre mim, sobre o que eu tenho vivido neste último período, neste primeiro semestre, né, do ano de 2024, onde mais um ciclo se encerra. E eu penso que foi uma experiência, tem sido uma experiência muito gratificante para mim e certamente pode ser para outras pessoas também. Nós mulheres, nós vivemos situações muito semelhantes, muito pareadas. Muda o nome, muda o endereço, muda o nível, mas nós temos situações muito semelhantes. E se nós nos unirmos como numa rede de apoio, nós somos capazes de nos ajudar umas às outras. Nós somos capazes de fortalecermos umas às outras nas nossas dificuldades. Mesmo não tendo sido apresentadas pessoalmente, mesmo não tomando um café juntas, mas podemos sim formar essa rede e nos ajudar. E esse é o intuito do nosso canal, tá certo? No último dezembro de 2023, eu fui diagnosticada com síndrome de burnout e também depressão. E foi assim, esse dezembro e os meses seguintes, até mais ou menos abril, foram meses muito difíceis para mim. Foram semanas bem complicadas para mim e para quem vivia diariamente comigo. Foi assim um tempo em que eu fiz muitas perguntas em que eu não tinha resposta. Conforme eu fui perdendo as minhas funcionalidades, as minhas capacidades, eu fui me perguntando quem era eu, quem era a Thaís. Onde foi que eu tinha me perdido? E se eu tinha me perdido, o que eu faço agora? Eu volto para me encontrar ou eu sigo, mesmo sem saber o que foi que aconteceu? Então Deus, como um pai amoroso, ele trouxe à minha memória coisas que eu já sabia, mas que por conta da demanda da vida, que por conta da circunstância que eu estava vivendo, aquelas verdades estavam um tanto quanto sufocadas e eu não conseguia me lembrar daquilo. E aí eu fui folhear a Bíblia, né? A Bíblia é um livro que eu leio sempre, leio diariamente. E a minha Bíblia ela é toda riscada, ela é sublinhada, ela é circulada, ela é colorida. E às vezes há uns textos aqui, ó, que eu faço até diagramas, faço desenhos. E este aqui é um diagrama que eu fiz 15 de dezembro de 2020. 4 anos depois, nesse texto colorido, Deus chama atenção aos meus olhos e eu paro aqui para fazer uma leitura. E ele me faz lembrar quem eu sou nele. Eu tinha feito a pergunta, quem sou eu? E aqui nesse texto, há 4 anos, Deus já tinha me reafirmado quem eu era nele. Ele tinha dito assim, que eu sou filha de Deus, fui comprada por um alto preço, sou abençoada, sou uma nova pessoa nele, sou filha amada, sou luz no mundo, tive os meus pecados perdoados, sou transformada a cada dia, sou escolhida e sou capaz pela força de Cristo. E aí eu quero parar nesse capaz pela força de Cristo. Por ser filha de Deus,
eu sou capaz de todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece. Passar pelo que eu estava passando, pelos dias ruins, conflituosos, angustiantes, aflitivos que eu estava experimentando, eu não era capaz de nada. Eu não estava em capacidade de encontrar as respostas, eu não estava em capacidade de solucionar o problema, de acordar me sentindo bem, eu não era capaz. Ao contrário, há muitos e muitos momentos da nossa vida que a gente se sente completamente impotente, nós somos completamente incapazes de trazer solução aos nossos problemas. Problemas que muitas vezes nós criamos, problemas que muitas vezes são trazidos, não é? São por herança, por bagagem cultural, familiar, problemas que nós nos vimos diante deles, paramos diante deles e a gente não pode fazer mais nada. Ou se a gente põe a mão, não vai dar certo do mesmo jeito, não vai resolver, parece que piora. E aí a palavra de Deus me lembrou que eu tudo posso naquele que me fortalece. Apóstolo Paulo escreveu esse texto na carta aos Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 13. Apóstolo Paulo foi um homem que viveu e confessou ter se adaptado às diversas circunstâncias da sua vida. Ele diz que tinha aprendido a passar fome e também a ter abundância. Ele tinha aprendido a sentir frio e também calor. Ele tinha aprendido a estar em circunstâncias favoráveis e também em situações desfavoráveis. E o texto vem lembrar a igreja de Filipenses e também a nós que se o apóstolo Paulo foi capaz disso, nós também somos. Porque a capacidade não veio de Paulo para ele próprio. Também não vem de mim para mim e nem de você para você. Mas a capacidade vem de Deus. A força vem de Deus. Não podia vir de mim. Eu não tinha capacidade física, não tinha força física. Eu tinha, na verdade, uma apatia. Eu não sentia vontade de nada, eu tinha indisposição física. Quem me conhece certamente vai me estranhar falando isso aqui. Eu não tinha vontade de nada, eu só queria ficar prostrada. Eu não tinha força mental, eu não tinha capacidade mental, porque estava um branco na minha cabeça, né? A minha memória tinha se ido, eu lia e não entendia. O Guilherme, meu marido, conversavam aqui comigo, parecia que eu estava no meio da conversa só por estar, porque era como se eu não tivesse captando nada do que eles falavam comigo. Eu não podia também me prender à minha capacidade intelectual, a habilidades, porque tudo isso tinha ido embora, tinha se esvaído. Nada, tudo estava muito reduzido, os valores estavam reduzidos e eu não sabia por onde começar. Então a minha capacidade de resolver essa situação, de encontrar essas respostas, só podia vir do Senhor. E como é que essa força vem do Senhor? Como é que essa capacidade vem do Senhor? Neste caso, a minha mente, ela precisava pensar diferente. A minha mente, ela precisava encarar a situação diferente, para que eu pudesse também me adaptar àquela situação. Tem coisas que a gente não consegue mudar. Tem situações que a gente não consegue mudar. Tem começo, meio e fim e a gente vai passar por ela. Então, aquele momento foi um tempo de adaptação de medicações, que eu resisti por muito tempo ao uso delas. Foi a necessidade de me adaptar às terapias semanais, de falar de mim, que sempre foi uma coisa muito difícil, mas tive que foi causado um rebuliço dentro de mim, eu tive que falar um montão de coisas que aparentemente parece muito desconfortável, você ter que levantar móveis que já estão guardados lá há muito tempo, encaixotados, mas tem que ser mexidos. Eu tive que me adaptar a ouvir outras pessoas que não tinham nada a ver comigo, mas que estavam naquele momento numa rede de apoio me ajudando com suas áreas profissionais, com suas especialidades, e eu precisava daquelas pessoas. Eu precisava naquele momento me adaptar aos momentos de solitude. De repente eu estou cercada de muita gente, de muita mulher, dando risada, cantando, fazendo bagunça, que era o ambiente de trabalho. E num instante eu sou retirada desse ambiente e sou colocada dentro da minha casa, no silêncio da minha casa,
com pouco convívio, parei de tomar ônibus, parei de pegar transporte público, parei de sair porque eu não tinha mais disposição para isso. Na verdade, há anos eu já não tinha disposição, mas o trajeto de trabalho para casa e casa para o trabalho já estava completamente mecanizado. Mas era um momento que eu precisava me adaptar àquela circunstância. Tem coisa que não tem como você tentar fazer diferente, você não consegue, né? Você consegue um dia, você consegue outro, mas chega um nível que você mesmo, com a sua própria capacidade, você não consegue. Então o apóstolo Paulo vem me lembrar que eu tudo posso naquele que me fortalece. Me adaptar e passar por circunstâncias ruins. Me adaptar e passar por circunstâncias difíceis. Me adaptar e deixar de saber que agora eu não estou cuidando, mas agora eu preciso ser cuidada. E ele nos ensina, em Romanos 12, uma outra carta que ele também escreveu à igreja de Roma, que a nossa mente precisa ser renovada. Que esse fortalecimento vai vir por uma mente renovada. E essa mente renovada, essa mente que a gente pensa, que a gente compreende, que a gente tem inteligência, que a gente cria, que a gente introduz verdades, essa mente que raciocina, é esse o caminho que vai me levar à transformação, à renovação da mente. É aqui na minha mente, que eu vou encontrar a solução para pensar diferente, para me fortalecer diante daquela situação difícil. Mas não é pensar qualquer coisa, não. Mas é pensar o que Deus pensa a meu respeito. É pensar o que Deus acredita em mim naquele momento, é o que Deus tem para mim. E aí como é que eu faço isso? Eu faço isso alimentando a minha mente daquilo que é verdade. Alimentando a minha mente da palavra de Deus. Alimentando a minha mente daquilo que vai me trazer esperança, daquilo que vai me fazer pensar diferente do que até agora eu estou pensando. Vai me ajudar a enfrentar o diagnóstico, a enfrentar o tratamento, a enfrentar esse momento delicado, a passar por essa fase de transformação, de lidar com isso que até agora parece um monstro para mim, mas tem que ser lidado. E a renovação da nossa mente vai nos fazer entender que a vontade de Deus, o controle de Deus sobre essa situação é bom, é agradável e é perfeito. Não é o perfeito diante dos nossos olhos, porque nós, seres humanos imperfeitos, nós não temos o teto, o nível máximo da perfeição. Isso só Deus tem. Mas eu vou experimentar a bondade de Deus, a agradabilidade de estar em Deus, de estar refugiada, de receber conforto e de ser fortalecida nele, através da renovação da minha mente. Então, Thaís, você nunca soube dessa verdade? Sim, eu soube. No entanto, o que eu disse que está escrito aqui desde 2020. Isso aqui já foi uma data onde Deus estava me relembrando novamente, em outra circunstância difícil, o que eu era nele. E quantas vezes nós precisamos dessas afirmações paternas sobre nós? Precisamos dessas palavras de afirmação na nossa identidade em Cristo. Não tem a ver com a minha identidade do pai que me gerou, não tem a ver com a identidade do pai que me deu o nome. Não, porque às vezes essa identidade com meu pai, essa filiação com meu pai da terra, pode estar um tanto bagunçada por conta de traumas, de vivências, de experiências na nossa infância, no nosso convívio, mas tem a ver com a paternidade de Deus, que é perfeita. Então, se você que me ouve agora tem algum problema de confiar 100% na paternidade de Deus, porque você não consegue fazer relação por conta da sua vivência com seu pai, desconstrua isso, sabendo que Deus é um Deus perfeito. Deus é um Deus que abraça, é um Deus que ama. Ele não é um Deus que põe o dedo no nosso nariz e só nos cobra daquilo que não fizemos. Ele não é um Deus que nos culpa, que nos lança culpa e nos deixa assim, e agora? O que eu vou fazer com essa culpa? Não, é um Deus, é o Abba Pai, é um Deus de amor. É um Deus que mesmo quando a gente está confusa, sem saber o caminho a seguir, Ele vem até nós. Ele segura na nossa mão, Ele caminha conosco. Se a gente não está em condições de caminhar, porque há momentos como esse, Ele nos coloca no colo, Ele caminha conosco.
É um Deus que consola, que seca as nossas lágrimas, ou que nos deixa chorar à vontade. Chorar à vontade, até nos sentirmos bem. Chorar durante uma noite, porque a alegria ela vem pela manhã. É este o nosso Pai. É paternidade, não paternalismo. É diferente. E Ele nos mostra, Ele nos reforça, Ele nos faz lembrar quem nós somos nele. E aí não importa se é a Thaís que ficou afastada do trabalho, não importa se é a Thaís que tem um diagnóstico, não importa se é a Thaís que não se reconhece mais, que perdeu uma habilidade ou outra, não importa. O que importa é que eu sou filha de Deus. É que Ele me faz capaz para todas as coisas na força dEle. E que Ele me transforma a cada dia para aquilo que Ele quer, para o bom propósito dEle, para a vontade dEle. E isso é que importa. E saber que nesse processo eu vou experimentar o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. E certamente não tenha dúvida que o perfeito de Deus não é o seu perfeito, não é o meu perfeito. O perfeito de Deus é para nos deixar assim totalmente surpreendidas. É para nos deixar totalmente sem voz, porque o perfeito de Deus é incrível, é maravilhoso. Então a reflexão que eu quero trazer para você aqui é que você pense sobre você, sobre os seus dias, sobre quem você é, que a sua identidade ela seja reforçada em Deus, no Pai Todo-Poderoso, no Pai de amor, no Pai que perdoa, no Pai que ama, que acolhe, que abraça, que dá refúgio, no Pai que ensina, no Pai que encoraja, no Pai que corrige, mas um Pai que não desampara, mas que está conosco todos os dias. Eu espero ver você no próximo vídeo e espero que você não deixe essa mensagem ficar só aí no seu celular, mas que você compartilhe com muitas mulheres. Até a próxima!